Bom dia Celso, bom dia Dani, Mônica Silva, prazer logo cedo, bom dia, obrigado pelo prestígio. Vamos que vamos, né pessoal, ouvir mais uma live aí com nosso amigo Gustavo Zanotto, cofundador do Café Imobiliário, um cara aí que está por dentro de essas PropTechs, tudo que vem de novo na tecnologia, correndo o mundo, dando palestras aí internacionais sobre o assunto. Ele até já entrou, deixa eu logo chamar ele. Vamos que hoje vai ser bem interessante. Verdade, Mônica, tá cedo pra gente, nem tão cedo, né? 10h15 também. Também já estamos no meio da manhã. Grande Zanotto. Acra, meu irmão, como é que tá? E aí, meu velho, tudo certo? Tudo bem, tudo tranquilo, tudo ótimo. Todos bem, todos com saúde? Felizmente, felizmente. Amém, amém. Amém, isso aí. Beleza, irmão. Então, vamos lá, né? Plena sexta-feira santa, sexta-feira da paixão. Obrigado por aceitar esse convite. Acho que tu tem temas aí, assuntos que são da maior relevância para quem atua no mercado imobiliário. Eu acho que não se trata mais da questão de sobrevivência, mas sim de potencializar negócios, né? Isso. Sobretudo. Eu acho que não existe aquela questão de ser substituído ou não, mas sim de trabalhar em conjunto. Você é um cara que defende muito isso, então eu queria também ouvir a tua visão e que você falasse primeiro quem é o Gustavo Zanotto, falasse um pouquinho aí das aventuras do café imobiliário e essa migração também de PropTechs agora. Então, por favor. Bom, vamos lá. Primeiro, faz muito tempo que eu não te vejo pessoalmente, a gente só conversa por WhatsApp, estou te vendo por imagem pela primeira vez nos últimos 6 meses aqui. Ah, Verdade. eu e você, né? Porque eu estou te vendo com outras pessoas, enfim. Mas, Acra, primeiro eu tô morrendo de saudade de você, meu amigo. Preciso te ver logo. Só Preciso vim em Santa bater papo. Catarina, meu irmão. Vamos fazer eventos por aqui. Vamos sim, vamos esperar passar essa onda de coisas ruins que estão acontecendo aí pra gente se ver. Show. E hoje uma sexta-feira, feriado, que na verdade é uma sexta-feira como foi ontem a quinta, como foi ontem a quarta, a gente está dentro de casa, cuidando Verdade. de todos os nossos aqui e procurando fazer o que tem que ser feito, né? E, bom, para quem não me conhece, é um prazer falar com todos vocês, agradeço a oportunidade do Acra abrir esse canal aqui. Eu sou Gustavo Zanotto, eu sou, junto com o Guilherme Carnicelli, nós somos fundadores do Café Imobiliário. E o Café Imobiliário é uma empresa hoje de consultoria e de conteúdo para o mercado imobiliário. Tá? Então, nós temos alguns pilares muito interessantes dentro do café. Um deles é treinamento, eventos, nós temos a parte de consultoria para construtoras e incorporadoras e temos projetos em Miami e em Portugal, onde nós saímos daqui com profissionais do Brasil para ensinar, nós não ensinamos, né, mas a gente coloca eles de frente com profissionais que estão nesses países, Portugal e Estados Unidos, para entender a dinâmica desses mercados, que queiram ou não, esses mercados já estão hoje mais maduros em relação ao que é o nosso mercado imobiliário. Né? Então, Verdade. quando a gente vai para os Estados Unidos, o Acra foi corretor nos Estados Unidos, ele pode falar isso melhor do que eu, mas quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente percebe o nível de atualização e o nível de envolvimento que esses profissionais corretores têm com o cliente final. E é uma verdade que lá o corretor ele tem credibilidade dentro do mercado. Né? Ele é uma E eu pessoa diria, que eu diria mais, o nível que ele tem consigo próprio. exato, muito bem, Acre, exato, exatamente. E a gente percebe lá o mercado imobiliário americano e o mercado português bem avançado em relação a atendimento, negócios, até mesmo questões de tecnologia, eles estão bem na nossa frente. E eu vivi dentro de construtoras, né? Eu passei a minha vida toda, nesses 20 anos de mercado imobiliário, eu passei a vida toda dentro de construtoras. E ao estar dentro de construtoras, eu somente trabalhei com marketing e na sequência eu vim para planejamento, eu vim para a parte de inovação e hoje no Café Imobiliário eu tenho essa cadeira da inovação, de pensar processos, de pensar ferramentas, de pensar como que os corretores e as imobiliárias hoje se comportam frente a esse cenário que vem se apresentando. Né? E, Uhum. Acre, eu estou vendo vários amigos entrando aqui, só queria mandar um abraço, Leandro, que está lá em Orlando agora. Leandrão, saudade de você. César, Cezão aqui de Campinas. Cezão, faz tempo que a gente não se vê. Abraço pro Cezão também, entre outros. Mônica, que passou por aí. Poxa vida, quanta gente boa. Sua audiência é qualificadíssima. Verdade. Eu queria até te. Não sei se tu chegou a assistir a live do Peixoto ontem.
O Peixoto ontem fez uma live fantástica, está disponível ainda no Instagram dele. Quem não assistiu, eu sugiro fortemente que assista, porque ela é super ligada à tecnologia. Eu fiquei impressionado, as pessoas que assistiram ficaram super impressionadas. Eu vou gravar essa live, vou disponibilizar no meu canal do YouTube também, porque ela é uma live imperdível, com um cara fantástico que chama Tony Ventura. Ele vive no mundo inteiro aí atrás dessas tecnologias, e ele deu uma série de ferramentas tecnológicas que facilitam a vida do corretor de imóveis e melhor, a grande maioria tem funções gratuitas que qualquer um pode começar a utilizar já. Então eu queria também, você que é um cara que conhece muito, que pudesse nos dar a sua visão e de repente até disponibilizar a ferramenta para quem está nos assistindo, poder também já transformar o seu dia a dia de alguma forma, né? Cara, assim, o que eu posso dizer em relação a essas coisas de tecnologia, né? Eu faço um panorama do que foi o mercado imobiliário nos últimos 10 anos para o que ele pode vir a ser para os próximos 10 anos. Tá? Se a gente olhar para trás, Acra, muitas das coisas que lá atrás um dia foram tecnologias disruptivas, tecnologias que iriam mudar o mercado, lá atrás elas não foram bem aceitas naquele momento. Então tem muita coisa hoje que a gente está falando, que a gente está usando, que todo mundo acha que é a grande inovação, que é a grande sensação do momento, mas já existia lá atrás. Verdade. Tá? Então, a gente não pode se entusiasmar tanto com a tecnologia, porque a gente não sabe o que é tecnologia. A gente ainda, a grosso modo, a gente não tem a noção real do que vai ser a mudança tecnológica que o mercado vai passar. A gente nunca Eu acho que pode... toda inovação passa por isso, né, Zanotto? Ontem mesmo eu fiz um post no Instagram sobre a lei da Diffusion of Innovation, que é a lei da difusão da inovação, que Sim. toda inovação passa por ela, o Uber, o Netflix, o iPhone, as novos modelos de negócio, a própria Remax, que é uma inovação ao mercado, que já estava no mercado, já está há 10 anos no mercado imobiliário brasileiro, agora que está sendo aceito também. Enfim, então tudo tem um processo, né? Tem um caminho a seguir, né? E aí, o que você fala, para mim, é uma das coisas mais importantes. Ao tentar entender qual é a próxima curva de mudança, a gente tem que entender o seguinte: será que eu estou preparado, primeiro, para ter processos eficientes dentro da questão humana? Será que eu estou preparado como profissional para poder absorver o processo de mudança e criar os meus próprios processos? Será que quando eu olho para a tecnologia, ou para as plataformas, ou para aplicativos, ou para ferramentas que rodam na internet, será que eu não estou terceirizando muito da minha capacidade de trabalho para esse tipo de coisa, para esse tipo de canal, e esquecendo aquilo que eu nasci, que é a essência básica do profissional corretor de imóvel, que é Perfeito. atendimento, que é o fechamento correto de um bom negócio. Então, a gente, antes de adotar a tecnologia para alguma coisa do meu negócio, eu tenho que entender se eu estou preparado para isso. Perfeito. Tá? Então, quando a gente começa a falar do que está acontecendo, Acra, sobre essa enxurrada de startups, essa enxurrada de empresas que se propõem a fazer algo diferente para o mercado imobiliário utilizando base tecnológica, eu não fico preocupado com a entrada delas. Eu fico preocupado com a falta de visão do profissional imobiliário. Tá? Porque quanto mais ferramenta, melhor. Quanto mais ferramenta, melhor. Porque ferramenta ela tem uma posição significativa para todo mundo. Ela ajuda a otimizar tempo. Então, otimizar tempo é diminuir o processo de primeiro contato e fechamento de uma venda. Então, você está otimizando o tempo. Quando você otimiza tempo, você ganha produtividade. Então, você passa a fazer mais daquilo que você fazia antes em menos tempo. E quando a gente com menos custo também, né? era o ponto que eu ia chegar. Muitas então, vezes. quando você otimiza e aumenta a tua produtividade, o teu recurso financeiro para investir em máquina, em equipamento, em mídia, isso se torna cada vez menor. Não que você tenha que deixar de fazer investimentos, mas é que isso não vai ser a sua prioridade. Isso não vai ser a sua prioridade. Então, ao longo desses últimos 10 anos para trás, aí, Aka, eu comecei a perceber o seguinte: nem toda ferramenta com base tecnológica ela se aplica ao imobiliário. Porque o imobiliário ela tem muitas variáveis.
Então a gente está falando de compra e venda de casas, apartamentos, locação de um imóvel, a gente está falando de loteamento, a gente está falando até de cemitério, que queira ou não, cemitério é mercado imobiliário, porque você está comprando um espaço ali. Lotes. Então, lotes, né? Então quando você tem toda essa variável de mercado, o grande erro que eu vejo todos esses nossos profissionais hoje que estão inseridos no imobiliário, o grande erro fatal é dizer o seguinte: vou contratar uma ferramenta que vai resolver a minha vida. Não existe. Não existe. Não existe pílula mágica. Não existe pílula mágica. O que existe é conscientização de mercado, é saber qual é o teu posicionamento dentro do mercado. Vou perder peso tomando um remédio. Não existe. Não tem que ir existe. para academia, tem que fechar a boca, tem que fazer o básico. Né? E aí, pegando esse teu exemplo aí, vou tomar um remédio para perder peso, você está envenenando o teu corpo. Queira ou não, você está envenenando o teu corpo, porque você só está jogando bomba para dentro e não está fazendo o teu corpo trabalhar. É a mesma coisa com tecnologia, ela envenena os nossos profissionais. Porque quando você joga algo que você terceiriza a tua habilidade, que você terceiriza o teu trabalho para uma ferramenta, você está se envenenando, você está se matando. Porque aí acontece o seguinte, Acra, já partindo para uma visão mais atualizada dos próximos 10 anos desse nosso mercado, quando você começa a terceirizar e jogar toda a responsabilidade do profissional corretor de imóvel para uma ferramenta de tecnologia, o teu cliente percebe que você já não é mais importante para ele. E aí o que o teu cliente começa a fazer? Ele começa a usar mais das ferramentas para se conectar aos produtos e ele passa a entender o seguinte: bom, se eu tenho profissionais imobiliários, se eu tenho corretores aqui que não estão fazendo o trabalho deles e esta ferramenta faz, então por que eu tenho que falar com o corretor de imóvel? Por que eu tenho que passar a responsabilidade do atendimento para um corretor de imóvel? Eu vou te falar uma coisa, desculpa te interromper. Você tocou aí nesse assunto, né? Você falou assim de 10 anos, de um espaço de 10 anos. Eu vou te falar para trás, vou te falar de um espaço de 15 anos para trás, da época que eu era corretor de imóveis lá na Flórida. Eu me lembro, isso eu estou falando de 2004 a 2006. Tá. Naquela época, Zanotto, o tour virtual já era amplamente difundido e utilizado. Todas as imobiliárias já faziam tour virtual. E aí existia um movimento da NAR, da Associação Americana de Realtors, dos boards locais, para que nós utilizássemos vídeo. Falando, olha, o vídeo é bola da vez, vídeo é bola da vez. E nós estamos em 2020 e tem muita gente que ainda não utiliza o vídeo. Né? Então, vejam, todo esse processo de tecnológico que aconteceu nos Estados Unidos, que acontece antes lá, para depois acontecer aqui, né? O mercado está mais maduro, está mais evoluído. Você pega um vídeo de um cara, por exemplo, como o Brian Buffini, que é para mim um dos principais coaches aí do mercado imobiliário. E ele fala que existem 3 ferramentas que são os maiores inventos tecnológicos para o mercado imobiliário. O primeiro foi feito pelo Graham Bell, chama-se telephone, como ele diz. É o telefone. Pega o telefone e liga para o seu cliente. O segundo é o automobile, é o automóvel, né? Ou seja, marca um encontro com o seu cliente, entra no seu veículo, vai encontrá-lo. E a terceira é o coffee shop, é o café da esquina. Senta num café, olho no olho, bate um papo com ele. Então, apesar de todas as outras tecnologias que já existem nos Estados Unidos há tanto tempo, essas 3 nunca saem de moda. Pelo contrário, né? Então você pode acrescentar, agregar as demais tecnologias à essência, à base do teu negócio. Né? Era o que eu ia falar. Quando você conta sobre essas 3 ferramentas, que são ferramentas que tá muito fácil para a gente ter, né? Tá na nossa frente. É o telefone, o carro, o cafezinho, tá próximo da gente. No meio dessas 3 tecnologias, dessas tecnologias, se a gente pode chamar isso de tecnologia assim, você agrega outros processos de base tecnológica para poder, aquilo que a gente conversou aqui na frente, otimizar tempo, ganhar produtividade. E aí quando você consegue o telefone, consegue o acesso por telefone, quando você consegue o deslocamento, quando você está tomando um café para o teu cliente, você não está fazendo isso por pura sorte, você está fazendo isso por condução. Ou seja, você conduziu bem o trabalho. Só que quando a gente começa, então, Acra, a olhar para frente, e se a gente não parar para pensar que você, Acra, eu, Zanotto e todo mundo que está ouvindo a gente aqui, teve uma evolução também de vida, que eu digo, não é uma evolução de riqueza, é uma evolução de entender o que a gente fazia há 15 anos e o que a gente faz hoje. A gente teve uma evolução, ou seja,
Hoje as formas da gente se comunicar mudaram, as formas da gente buscar produtos e serviços mudaram. E isso que eu Uhum. estou falando não sou eu que falo, é todo mundo que fala. Todo mundo que fala. Se todos nós de alguma maneira evoluímos, a tecnologia evolui também. Então, as Uhum. plataformas, o desenvolvimento de códigos pensados por engenheiros e tudo mais, isso vem evoluindo ao longo do tempo. A diferença é que você, eu e todo mundo, nós evoluímos numa velocidade muito menor do que a tecnologia evolui. E eu gosto muito de dizer o seguinte, Acre, o que é tecnologia para você? O que é tecnologia para mim? A definição máxima que eu dou de tecnologia é tudo aquilo que veio depois que eu nasci. Porque o que veio antes do que eu nasci, eu não entendi, eu não vi, eu não senti, eu não participei. Então, o que tinha lá atrás para mim não era nada tecnológico. Depois que eu nasci, eu comecei a experimentar, aí eu fui entender o que era tecnologia. Um carrinho de controle remoto quando eu sou criança, antes eu empurrava com a mão, agora eu tinha um controle remoto, isso para mim é tecnologia. Aí eu vejo meu filho de 10 anos, quando eu mostrei o Atari para ele, videogame Atari, e ele olha o PlayStation 4 que ele tem hoje e fala, pai, isso funciona, isso dá para jogar, isso é tecnologia da sua época. É aquela correlação do rádio com a televisão, com a internet, né? Dos smartphones, enfim. A gente sabia que Exatamente. para que existia o rádio, mas não dava bola para ele. Tava lá, jogado, né? Tava A gente lá, estava na frente da jogado. TV. Hoje as crianças sabem para que tem a TV, mas não dão bola para ela. Estão ali na do tablet, do smartphone. É, Basicamente assim. e você sabe que quando eu gosto muito de voltar ao passado para dar alguns exemplos. E você falando, o Tour 360, cara, Tour 360 é uma tecnologia de pelo menos 25 anos. 25 anos, Acra. E a gente está dizendo hoje, em 2020, que o Tour 360 é a grande tecnologia que vai mudar o É mercado elétrico. inovação. É, É. verdade. Cara, aí a gente tem que entender primeiro o conceito de inovação. O que é inovação? Muita gente define inovação por diferentes maneiras, diferentes visões. Mas a minha visão de inovação é tudo aquilo que você coloca dentro de um mercado e que gera uma riqueza. Ou seja, não basta você só inventar. Aquilo que você inventou tem que trazer riqueza para alguém. Não basta você só ter uma boa ideia. Essa boa ideia sem uma grande execução não vira uma riqueza. Não, aliás, o mercado aí de PropTech está cheio de boas ideias que não vingam, né? Eu acho que percentualmente é muito baixo as que realmente dão certo, justamente porque não agregam valor, né? Aliás, eu conheço várias que são excelentes ideias e que tinham um erro crasso, um erro fundamental, que elas tinham na sua base substituir o corretor de imóveis. Eu não vi nenhuma dar certo. Agora, todas É, aquelas que vieram para agregar ao trabalho do corretor de imóveis, essas sim a gente vê dando certo e grandes empresas apostando nela, né? aí você começa a falar de PropTechs, a gente vai tentar entender o que é PropTech. Né? PropTech, primeiramente, assim, para quem nunca ouviu o termo, e eu tenho falado isso muito, e eu tenho falado isso constantemente, porque eu quero que todo mundo entenda isso que o Acre acabou de falar. As PropTechs são empresas de tecnologia, com base tecnológica, que chegam para mexer com as estruturas do imobiliário, proporcionando a união mais rápida de propriedade, que é o produto que você trabalha, com alguma forma de tecnologia. E no meio tem sempre um corretor aqui para poder unir essas duas pontas. É uma forma de minimizar o erro humano, né? Ou seja, Uma forma de você minimizar o erro automatiza humano. muitas coisas que às vezes não são feitas porque o cara está com dor de cabeça, porque não está né, não tá bem disposto, enfim. Então ali você cria processos que são feitos e são Exato. otimizados e escaláveis, né? E aí vamos tirar o segundo mito aí sobre a questão de PropTechs e tecnologias, Acra. Vou ser muito taxativo aqui. Nenhuma tecnologia vai substituir o corretor de imóvel. Nenhuma tecnologia vai mudar a maneira como o corretor de imóvel entende produto e cliente. O que a tecnologia vai fazer é melhorar a qualidade desse profissional corretor de imóvel. Ponto. Concordo. E aí eu volto para o que você tinha acabado de falar. Existem muitas PropTechs aí, muitas delas não de sucesso e poucas delas agregando alguma coisa para o mercado. Isso é fato. Tá? Então, hoje no Brasil, a gente deve ter em torno de 2.000 a 2.500 empresas chamadas PropTechs no Brasil. Olha, existiam em abril do ano passado, teve aquela feira, como é o nome da feira aí em São Paulo?
De Ah, feira de PropTech de inovação. Da teve Start, se eu não me engano. não, então, mas aí tem um ponto que eu também quero conversar com você. Teve o Construtec. É o Construtec, isso. E lá Construtec. eles falaram um número que, se eu não me engano, era 10.086 startups ligadas de alguma forma ao mercado imobiliário. 10.086 em abril do ano passado. É um número Mundo, absurdo né? isso. Mundo, isso é número mundo. Ah, Isso é é número mundo? mundo. Mundo. Ah, ok. Ok. Mundo. O Brasil não tem tudo isso, não. O Brasil está batendo aí os 2.500 e tudo mais. Ok. Já no mundo hoje, já mapeado pela Uniso, a gente já ultrapassou as 20 mil. Então, quer dizer, de um ano para cá, Dobrou. do desenvolvimento de plataformas e de startups olhando para o imobiliário, dobrou. Tá? Então, a gente tem isso bastante. Agora, só abrindo um parênteses aí, quando você fala Construtec, ontem eu estava tendo uma conversa com o Paulo Deitos, da Capirate, e o Paulo, na conversa que a gente teve, o Paulo começou a falar muito Construtec, Fintech, e eu pedi para ele assim, Paulo, deixa eu tentar explicar o que é isso para vocês. Bom, primeiro, imagina um guarda-chuva. O guarda-chuva, a capa do guarda-chuva chama-se PropTech, que são empresas que desenvolvem tecnologia para o mercado imobiliário. Embaixo desse guarda-chuva, você tem espetado as outras techs. Então, a Construtec, ela é um pilar de uma PropTech. As fintechs são um pilar de uma PropTech. As health techs podem ser um pilar de uma PropTech. As insurance tech de seguros podem ser um pilar de uma PropTech. Então, assim, a PropTech ela é a mãe de todas as tecnologias. E as outras verticais se plugam nessas PropTechs para juntas gerarem valor para o mercado. Então, o que acontece de mais interessante hoje, Acra, é que você vai começar a observar o seguinte. Você vai ter um aplicativo de parceria para corretores de imóveis, unido com uma fintech para oferecer dinheiro para financiamento, coisas para os clientes desses corretores. Você vai começar a ver empresas de seguro se associando a empresas de venda direta, oferecendo seguro para uma compra e venda de imóvel. Ou seja, já não olha um negócio de uma forma micro, mas olha de uma forma macro. E já entrega a solução de uma forma completa, né? Exato. Que é o que você sempre fala, Acra, parceria é tudo. A gente nunca pode trabalhar sozinho. Então, eu faço mentoria hoje para algumas startups, converso com algumas startups. E todas elas dizem para mim, Zanotto, meu negócio faz isso. Meu negócio é responsável por responder este problema. Aí eu pergunto para eles assim, mas e este outro problema do teu cliente? Ah, não, isso eu não faço nem quero fazer. Mas você não pode fazer Tem um parceria parceiro. com alguém? Aí eles falam, puta, eu não pensei nisso. Então, fica claro o seguinte, mesmo nas relações humanas e nas relações de base tecnológica, parceria é a chave do sucesso. Você ser parceiro de alguém em determinado desenvolvimento de produto e serviço ou na oferta de produto e serviço é o que vai fazer você ganhar muito. Quer ver? Eu ontem ia mostrar uma coisa que eu acabei esquecendo. Eu ia falar junto com o Guilherme, mas vou usar agora o teu espaço para falar para a galera. Falando sobre parceria e falando um exemplo exatamente do que você está falando de ter uma constelação de serviços. Para mim, uma pessoa que faz isso muito bem, é a Eliane Ribeiro, né? E ela tem o que ela chama de constelação de serviços, onde ela tem serviços de imigração, serviços contábeis, serviços de advocacia, para abertura de empresas, enfim, para arquitetos, engenheiros, tudo. Ela tem parceiros de todas as formas. Ela tem um livro que ela entrega com uma excelente qualidade para o cliente dela, dizendo, olha, tudo que você precisar, no momento que você saiu do Brasil, ou da China, ou do Oriente Médio, e você entrou aqui em Portugal, eu tenho parceiros qualificados, né, seguros, com credibilidade, que eu lhe indico a fazer tudo. E no ponto da parceria, olha o que ela fez aqui quando ela veio em 2017 para o Brasil. Olha o percentual de comissão que ela indicou naquele ano, e aquele ano ela ficou como a corretora número 2 da Remax no mundo, no universo de mais de 125 mil corretores. 50%. Imagina, ela partilhando 50% do que ganha, chegou a ser a número 2 no mundo. Então, quem não entender parceria, eu acho que, né? Exatamente, exatamente. E aí, a gente partindo ainda para esse assunto de parceria, olhando para esse mundo das techs, eu viajei a convite aí de algumas incubadoras, Acre. Eu fui para Curitiba, eu estive em Porto Alegre, fui a Santa Catarina, até participei de um evento que o nosso querido amigo Merval estava lá, pude abraçar o Merval antes da pandemia.
E Vinéia estava Grande lá, Maerval. Thierry Villa estava lá, muita Só gente uma coisa, boa. esse cara aí Pierre, esse cara transformou minha carreira, só para dizer aqui ó, ao vivo a gratidão que eu tenho por ele. A forma humana com que ele lida com as pessoas. Aliás, eu conheci o Guilherme Carnicelli graças ao Marval. Estava sim. fazendo o evento do café lá do Top Producer em Maceió. Um cara lá, eu falei, cara, o que que esse cara. Desculpa, não era Maceió, era Aracaju. Falei, o que que um cara de Maceió vai fazer um evento em Aracaju para não ganhar nada com isso? E agregando pessoas no mercado imobiliário, enfim, Marval, gratidão eterna, meu irmão. Pois bem. E andando com essas incubadoras, aceleradoras de empresas startups aí, ficou nítido para mim o seguinte: esses caras eles estão preocupados em resolver problemas que nós todos que estamos dentro do imobiliário não conseguimos enxergar. Porque como a gente está envolvido no dia a dia dos negócios imobiliários, das nossas imobiliárias, com os nossos corretores. Eu estou usando no plural, Acra, você sabe que eu não sou corretor, né? Você sabe que eu não trabalho em imobiliário. Eu estou usando no plural Uhum. porque eu estou envolvido com esse mercado. Claro, claro. Então, quando a gente começa a olhar muito para dentro do que a gente faz, a gente acaba esquecendo que nós mesmos somos causadores de muitos problemas para o cliente final. Uhum. Então, quando você anda por essas incubadoras e você vai falar com essas startups, você percebe o seguinte: primeiro, o nível das pessoas que estão envolvidas com o processo de inovação são pessoas que geralmente têm pouca idade. São jovens, menos de 30 anos. Uhum. Esses caras, por que eu gosto de enfatizar isso? Porque esses caras já consomem tecnologia desde muito cedo. Sim. Né? Já consomem tecnologia desde muito cedo. Outra coisa que eu comecei a observar é o seguinte: muitas das tecnologias desenvolvidas por essas startups vieram simplesmente por uma única coisa: mau atendimento de um corretor ou experiência ruim dentro de uma imobiliária. Uhum. Aí esses caras falam, pô, ali tem um problema que eu posso Tem um resolver. gap, né? Tem uma lacuna. Tem um buraco aí, eu preciso resolver isso. E o terceiro ponto que fica crítico é: quando você olha para quem está desenvolvendo tecnologia, esses caras aí, Akram, eles não têm formação como as nossas. Esses caras vieram de formações diferentes do tipo analista de sistemas, ciência da computação, engenharia de computação. Então Uhum. são caras que estão assim, não olhando o mercado imobiliário, mas olhando a solução que eles vão pôr no mercado imobiliário. Então a mente Sem desse aquela paixão, sem aquela, né, aquela proteção natural, né, que as pessoas fazem pela sua marca, pelo seu mercado, pelo seu, porque o cresce, não, não tem nada a ver. não, Existem problemas e a gente tem que endereçar o problema, buscar a solução, né? e outra, o mercado imobiliário no Brasil, talvez no mundo, mas vamos falar de Brasil porque a gente está no Brasil. O mercado imobiliário brasileiro ele é movido à vaidade. Ninguém pode ser Então. menos que ninguém. Ninguém pode É a ser menos maior, que sabe ninguém. qual é a maior imobiliária do Brasil? Ego Imóveis. Ego imóveis, sim. E aí a gente tem que sair da fase do ego e ir para a fase da execução. Ou seja, você tem que movimentar, você tem que parar de pensar assim, pô, o cara fez tal coisa, eu vou fazer igual. Eu não posso, a minha imobiliária não pode ser menor que a outra imobiliária. E é nisso que a tecnologia iguala. A tecnologia iguala todos os componentes desse mercado. Porque como ela é aberta para todo mundo usar de alguma maneira, ela pode proporcionar que o corretor seja tão grande quanto a imobiliária. E a tecnologia também pode proporcionar para o cliente final que ele faça negócios com corretores e sem corretores da mesma maneira. Tá? Por isso que a gente tem várias ideias aí hoje de negócios imobiliários que vão desde locação, aí a gente tem muito forte o quinto andar e vão surgindo outras imobiliárias que se propõem fazer coisas semelhantes ao quinto andar, porque o modelo do quinto andar é um modelo financeiro, simples, é fácil de copiar um modelo financeiro. O que você não consegue copiar é o processo digital que esses caras Exato. fizeram. E tem uma outra coisa que isso tudo acarreta, na minha opinião, é que as empresas passam a exercer a sua função. Ou seja, cada um passa a ficar no seu quadrado. Corretor é corretor, imobiliária é imobiliária, construtora é construtora. Porque eu Isso. não preciso mais ter construtora fazendo papel de corretor, imobiliária fazendo papel de corretor. Não. Eu preciso organizar a cadeia, né? E aí cadeias organizadas, o café sempre fala isso, né?
cadeias organizadas produzem muito mais. Então, acho que isso é fundamental. Exatamente. E você começa a analisar agora, olhando o mapa das PropTechs, né? Vamos olhar o mapa das PropTechs. Você tem, muito bem definido, que eu estava comentando antes contigo aí, a gente tem as empresas de locação. O Quinto Andar, quando chegou, todo mundo falou, puta, esses caras vão matar o meu negócio de locação. Quando, na verdade, o que as imobiliárias que trabalham com locação deveriam fazer é olhar para o Quinto Andar e falar assim, como é que esses caras trabalham? Como é que eu posso melhorar o meu negócio baseado nos ensinamentos que eles estão trazendo para mim? Uhum. Esse é um ponto. A tecnologia serve para você ganhar conhecimento e não para você ganhar diferencial quando a gente diz assim, em questão de não ser como o outro é. O seu diferencial vai ser como é que eu posso ser melhor em vista das oportunidades que a tecnologia me coloca no mercado. Uhum. Né? Outra coisa, você tem negócios de PropTech que não usam corretor de imóvel, que não precisam do corretor de imóvel. Isso vai ter, Acra, a gente tem que ser muito realista aqui. A gente vai ter que falar que tem espaço para todo mundo. São modelos de negócio, claro. Então você tem plataformas aí que unem comprador e vendedor, fazendo a intermediação por eles. Existe. Você tem outras plataformas que vão desde a administração da tua casa, como pintura, gesso, luminárias, instalação, porque elas colocam ali profissionais dentro dessa plataforma. Cara, você tem diversas ideias hoje dentro desse núcleo chamado PropTech. Perfeito. E uma das coisas que ficam mais claras para mim, e eu falei até no último evento que eu participei do Bonato, foi acho que a segunda vez que eu falei isso. Anteriormente eu devo ter falado em Porto Alegre e depois falei no evento do Bonato. Eu vou repetir para vocês aqui. Cara, para mim, quando eu estou mapeando todo esse cenário de desenvolvimento tecnológico, para mim existem 4 modelos de negócios que realmente funcionam e que não vou chamar de futuro do imobiliário, mas vou chamar de negócios efervescendo o mercado imobiliário. O primeiro deles, cara, são as imobiliárias tradicionais. Essas imobiliárias tradicionais, hoje, lá com as suas grandes estruturas físicas, com os seus montes de corretores ali dentro, todas essas imobiliárias chamadas tradicionais, elas ainda vão ter espaço no mercado. Eu coloco ainda na frente, porque em algum momento, Acra, elas vão ter que digitalizar um ou outro processo delas. E aí elas passam a ser imobiliárias tradicionais com processos digitalizados. Sempre vão ter espaço porque o negócio imobiliário é fruto de reputação e relacionamento. Pois bem. Então as pessoas não vivem isoladas. Se ela tem um núcleo de pessoas que ela se relaciona e ela gosta de credibilidade, ela vai fazer negócio sempre. Exatamente. A questão é o teto que isso vai levar. Ela tem um teto. É onde você consegue chegar. Isso, né? exato. Vai ter um momento que essas imobiliárias tradicionais vão bater no teto de alguma maneira. E ao Exato. bater no teto, elas vão ter que se reformular. Exato. Então, quando a gente olha para o que vem aí pela frente, uma palavra que eu gosto muito de citar é que a gente vai ter que se adaptar ao modelo. Uhum. Você não precisa ser excluído do modelo, mas você vai ter que se adaptar ao modelo. É o que vai acontecer com as imobiliárias tradicionais. Uhum. Aí depois você tem as imobiliárias digitais, que são chamadas imobiliárias 100% digitais. Diferente das imobiliárias tradicionais, essas já nascem com todos os seus processos feitos com base tecnológica. Essas já nascem com tudo, ou seja, você não tem, desde a captação ali do cliente até o fechamento, muitas vezes, isso já é com base tecnológica. Então são as imobiliárias 100% digitais. Aí você tem as plataformas. Plataforma nasceu simplesmente para poder dar mais uma sugestão de negócio para as pessoas utilizando a internet. Não é que elas estão fazendo um fechamento de negócio. Elas estão utilizando a internet, a plataforma usa a internet para fazer com que as pessoas tenham mais uma sugestão de como fazer um negócio que ela se propõe a fazer. Uhum. E o quarto modelo, que eu vejo que vem com muita força também, são os modelos que lá atrás não deram muito certo. Hoje chegou o tempo deles, então a gente começa a falar mais de tempo agora, não fala mais apenas de business, mas a gente fala de tempo, que são os aplicativos. O modelo de negócio baseado em aplicativo. Por que eu enxergo esses quatro modelos de negócios aí que eu vejo para frente, Acra? Porque como a gente acabou de falar, que tem espaço para todo mundo, que tem motivação para todo mundo estar nesse mercado,
que a gente tem que olhar para como eu posso ser melhor frente aos desafios que a tecnologia me coloca. Esses são os 4 modelos que tem uma ponta principal que liga todos eles. Que é, digamos assim, a bala de prata do mercado, que é o corretor de imóvel. E as redes? Qual que é a tua visão das redes? Não entra nesses 4 modelos? As redes entram e elas já estão se estruturando nisso. As redes já estão olhando para onde elas seguem. Por exemplo, a rede que você hoje trabalha, veste a camisa e tem a sua, que é a Remax, ela teve que há pouco tempo mudar o CEO dela, que trouxe um cara com uma cabeça mais inovadora, um cara com uma cabeça mais nova. Cara de 40 anos. Um cara de 40 anos, porque ele está olhando para esses modelos que estão surgindo. E queira ou não, de repente, eu não sou o senhor da razão, Acra, mas queira ou não, vai que um dia uma Remax diga assim, olha, agora nós vamos criar uma plataforma só para o vendedor trabalhar o produto dele aqui, distribuindo para os corretores. A Remax fez um investimento milionário lá nos Estados Unidos e comprou a Buji, que é uma das maiores desenvolvedoras de tecnologia do mundo. Pois bem. Ela comprou um percentual da empresa. Pois bem. E aí, quando você fala das franquias imobiliárias, eu acredito que elas vão fazer muita diferença ainda. As redes imobiliárias, as franquias, elas vão fazer muita diferença ainda. Na minha opinião, que eu estou nisso já há muito tempo, o que as redes trazem são métodos e processos e modelos estruturados que a grande maioria das imobiliárias tradicionais não fazem, ou por falta de conhecimento ou por falta de cultura. Porque não adianta você falar uma única vez. Você tem que falar e falar de novo, e falar de novo, e mostrar o caminho, e pegar pela mão e falar de novo, e mais uma vez, e levar para treinamento. Assim que as pessoas acabam fazendo. Então, na imobiliária tradicional, está todo mundo correndo ali rápido para fazer negócio e esquece de estruturar, de arrumar a base. Né? Você quer fazer o gol, mas não arruma o meio de campo, entende? Pois bem, aí você toca num assunto muito particular. As imobiliárias tradicionais, como a gente conversou antes aqui, elas estão tão envolvidas no dia a dia que elas esquecem de pensar processo. Isso. Então a coisa entra e sai do jeito que entrou e saiu. É uma metralhadora giratória, né? O negócio entra e sai do jeito que vai. Eu estava conversando, ontem ainda, eu estava conversando com a Thierry lá de Porto Alegre, e ela me fez um questionamento que eu achei muito interessante. Ela falou, o que são processos digitais? O que são processos digitais? Eu respondi, né, o que seriam processos digitais. É pegar tudo que você faz hoje, criar uma metodologia em cima disso, utilizando alguma ferramenta que te possibilite ser mais produtivo. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa ter é não ter medo do avanço tecnológico. Corretor, imobiliário, não pode ter medo do avanço tecnológico. Segunda coisa, quando você enxerga que a tua relação com a compra de um bem ou de um serviço, estou falando fora do imobiliário, se faz dentro de uma plataforma, se faz dentro de um site e se faz menos indo para uma estrutura física, você tem que começar a enxergar como você pode também fazer dessa forma no teu negócio. E um terceiro ponto é, cara, profissionais que vão continuar no mercado imobiliário são profissionais que sabem como ter oportunidade frente às adversidades. São profissionais de muita resiliência, são profissionais que se adaptam muito rápido à mudança. Por que eu falo isso? Vou pegar um exemplo que todo mundo dá, que a gente já cansou de dar esse exemplo, que é a questão dos taxistas. Eu tenho no meu grupo de futebol, eu tenho um amigo que é taxista, e ele olha para mim e fala assim, você é um filho da... Você é defensor, quase saiu um palavrão aí, Aka. Você é defensor do Uber, você só pega Uber, você não usa o meu serviço de táxi. Eu brinco com ele e falo, Sandro, não é que eu não uso o teu serviço de táxi. É que quando eu preciso me deslocar mais rápido, quando eu preciso pagar menos, quando eu preciso ir de um ponto ao outro onde o taxista vai demorar muito a chegar ou eu não vou encontrar o táxi, eu tenho uma plataforma que me ajuda nisso. Então não é que eu abri mão do serviço do taxista. Eu estou usando... é exatamente isso. A Mônica Silva dá um exemplo muito bem lá de Portugal, onde ela apresentava todo o modelo de negócio dela para os proprietários de imóveis, todo o serviço que ela oferecia, pelo mesmo valor daquilo que era cobrado por profissionais que não fariam nem 10, 15% do que ela oferecia. E uma vez que o cliente experimentou aquilo, ele fala, nossa, eu nem sabia que isso existia. Ou seja, eu já não aceito mais pagar 6% para aquele serviço que querem me dar, que querem me oferecer lá. Ou o cara baixa o percentual, ou ele me oferece o valor a mais. E muitas vezes as pessoas não estão atrás de preço. A grande maioria está atrás de qualidade de serviço. Né? Então, perfeita colocação.
aí que é o ponto final desse bate-papo, talvez, Acre, que é, que é o meu puxão de orelha para corretor de imóvel, dos meus amigos e daqueles que eu ainda não conheço pessoalmente. Cara, o que uma plataforma tecnológica se propõe a fazer hoje é agregar valor ao processo. O que o corretor de imóvel hoje esqueceu é exatamente isso, de agregar valor ao processo. Então, quando você cita o exemplo da Mônica, igual a Mônica, eu tenho certeza que existem muitos outros espalhados pelo mundo que fazem exatamente a mesma coisa. Sem dúvida. Só que quando você olha o número, né, o número que você tem de profissionais corretores de imóveis, o total deles, e o número pequeno de profissionais que entregam algum valor para o mercado, você vai ver que a diferença é tão grande, e aí o cliente fica naquela, com quem que eu faço o negócio? Eu vou fazer negócio com o profissional X, que somente veio aqui, pegou meia dúzia de documentos e partiu para frente, ou eu vou fazer negócio com um cara que vem, me ensina, me pega pela mão, me conduz no processo, me explica, traduz para mim todas que é as minhas relevante, né? incertezas. Gera Que é relevância, né? relevante. Que é relevante. Exato. E aí, uma das coisas que a gente já conversou, eu e você, algumas vezes, eu cantei a bola em algum tempo lá atrás e hoje eu reforço cada vez mais. Em vista do cenário de mudança que o imobiliário está passando, a gente precisa ter a certeza de três coisas. A primeira, quando eu falo com um cliente, eu preciso ter a certeza de que eu estou entregando alguma coisa verdadeira para esse cliente. Primeiro, se eu estou fazendo isso, eu estou entendendo então quem é o cliente que eu quero trabalhar. Estou entendendo quem é a pessoa para quem eu vou trabalhar. Isso é a segmentação. Então eu vou ter que, de repente, escolher um ou dois tipos de clientes e me focar nesses caras. Segunda coisa, se eu entendo como entregar valor para o mercado, se eu sei com quem eu quero conversar, eu passo a ser relevante. Ao ser relevante, eu passo a ter o impossível, que é a atenção do cliente. Porque, cara... Que é tão disputado hoje em dia, né? E é disputado por 10, 20, 30, 40 corretores no mesmo momento que esse cliente final está fazendo o processo de aquisição de um bem ou de um serviço. Então, assim, a diferença, de novo, para qualificação humana, para qualificação das plataformas, da tecnologia, é essa. As tecnologias já desenvolveram esse pensamento de entregar valor, de ser relevante e de chamar a atenção. Aqui, na questão humana, a gente ainda está correndo atrás do rabo, tentando entregar valor, ser relevante. Mas aí eu concordo plenamente, eu acho que eu entendo a razão pelas quais isso acontece. Porque muitas vezes as pessoas confundem quem é o meu cliente. Eu ser corretor de imóveis não necessariamente me coloca para fazer tudo. Ou seja, pode ser que a construtora seja minha cliente, ou pode ser que o comprador seja meu cliente, ou pode ser que o proprietário de um imóvel avulso seja meu cliente. E para cada uma dessas personas, existe um modus operandi, existe uma forma de trabalhar. E o corretor não pode querer fazer tudo isso, né? Ou seja, é necessário a especialização e aí e entender os processos e ter processos para cada um desses clientes diferentes, né? E aí, quando você fala que o corretor não pode fazer tudo, vamos olhar para o lado das empresas desenvolvedoras de tecnologia. Esses caras, eles entenderam todas as partes do processo e tem pessoas responsáveis por cada parte do processo. Então, dentro de um desenvolvimento tecnológico, ninguém faz tudo sozinho. Você tem ali blocado profissionais especializados para cada etapa do negócio. E eu, como converso com muita startup, converso com muita empresa, até de fora, Acra, até de fora, e eu começo a entender como é que esses caras trabalham no dia a dia. E quando eles me mostram que lá dentro daquela startup, para um único processo criado, tem 4, 5 pessoas, fica claro que o nosso mercado, quando a gente olha para o desenvolvimento do profissional corretor, ele está ainda muito ultrapassado. Porque ele não abriu o seu campo de visão, ele não expandiu a sua visão dos negócios. E eu te garanto, cara, se você é um cara que está vendendo um imóvel, você chamar 2, 3 amigos que são melhores que você em alguma parte dessa negociação, você vai fazer um fechamento muito mais adequado e muito mais rápido. E o teu cliente não vai procurar uma plataforma. Absoluto, porque você foi relevante, porque você gerou valor, né? Exatamente. A gente está chegando aqui a 15 minutos agora do fim e eu gostaria de abrir para perguntas, né? Tem até uma aqui do Xande Souza, que ele pergunta assim, diante do cenário das incertezas, qual seria a sua dica? Cara, eu não vejo um cenário de incerteza, não. Eu vejo um cenário que vai ser novo.
Não tem nada de incerto. Agora a gente tem que sentar, Xande, e aproveitar esse momento que você está mais em casa, que você está mais focado em coisas tuas. Eu acho que você tem que fazer o seguinte, cara. Papel e caneta na mão e refazer teu planejamento. Teu planejamento de É hora vida. de trabalhar o meio de campo, né? Exatamente. Planejamento de vida, planejamento de negócios, planejamento de equipe, planejamento da tua imobiliária, planejamento do cliente construtor ali, que o construtor é teu cliente, você vai trabalhar com o construtor, você vai trabalhar com imóvel de terceiro. Eu não vejo cenário de incerteza. O que eu vejo é um cenário nebuloso, um cenário novo, que pouca gente olhou e falou assim, caramba, e agora? O que eu faço? Por que está todo mundo achando que é um cenário de incerteza? Porque ninguém lá atrás imaginou que ia acontecer o que acontece hoje. O que está acontecendo hoje. Ninguém. Cara, em sã consciência, quando chegaria em novembro do ano passado, você ia falar, em março do ano que vem eu vou ter que ficar em casa 30 dias. Você teria essa noção, Acra? Não, ninguém tem essa noção. Não, ninguém teria. Ninguém teria. Ninguém é vidente, Perfeito. ninguém acerta o futuro. E falar se existe futuro para o imobiliário desculpa, é idiotice. Porque você não sabe o que vai acontecer daqui a um segundo. Eu posso estar falando com você agora e um segundo eu desabar aqui, eu não sei. Então falar que existe um futuro para o imobiliário. Não, não existe um futuro. Existe uma nuvem negra que está passando aí e que a gente precisa, então, entender esse novo e saber como eu vou me comportar. E uma coisa que fica clara. O cliente final, de alguma maneira, ele vai continuar por algum tempo fazendo a mesma coisa que ele está fazendo hoje, dentro de casa. Não entendam que ele vai para a rua logo, porque se ele for para a rua logo, ele ainda vai ser penalizado por algumas coisas. Exato. O Emerson fez duas perguntas aqui. Primeiro ele colocou se o momento é de prospectar para venda, né, ou ele é de manter relacionamento. Aí, Emerson, eu gostaria de responder essa pergunta, depois eu ouvi a opinião do Zanotto. Sempre é momento de prospectar. Ou seja, o mercado de vendas, ele respira prospecção, ele necessita é o oxigênio das vendas são a prospecção. O que mudou talvez nesse período é a forma da prospecção. Você não vai fazer uma prospecção ativa, agressiva, você vai fazer uma prospecção muito mais baseada no relacionamento. E talvez seja o momento mais adequado do que nunca de você olhar para trás, de você olhar para a base de clientes, ao invés de procurar um novo cliente que nem te conhece e que não confia em você. Porque a venda, ela, como a gente falou antes, é reputação e relacionamento, ou seja, é confiança. Então conversa com as pessoas que confiam em você, que conhecem você, que você já falou com elas em algum momento da transação, aí, há um ano atrás, há 6 meses atrás, há 3 meses atrás. Eu acho que esse é o melhor momento, a melhor forma de prospectar nesse momento. É isso aí. Concordo com você, não tiro uma palavra. Vamos ver, tem mais outras perguntas aqui. Pessoal, se quiserem colocar perguntas também até no inbox, a gente consegue depois compartilhar ela com todos aqui. A profissão do corretor de imóveis, sem dúvida, não será substituído pela tecnologia, mas como será o futuro do corretor que não se atualiza? Grande Joab, lá da Remax West, uma fera aí. Cara, é a mesma pergunta que o Marval colocou aqui embaixo, eu estava lendo na tela. Assim, em algum momento eu tive dúvida que o corretor de imóvel ia ser substituído pela tecnologia. Marval, você é meu amigo e permite a minha sinceridade. Eu já teve momentos nesses 20 anos que eu achei que o corretor de imóvel ele não precisaria existir no mercado. Eu já tive momentos que eu pensei, por que eu preciso de um cara desse? Mas, respondendo o Joab, respondendo o Marval e outros que podem estar também com essa mesma dúvida, eu diria o seguinte. O corretor de imóvel, ele só vai ser preferido pelo cliente final quando ele, ao invés de só buscar o cheque da comissão, ele trazer para dentro da relação alguma coisa que justifique o ganho da comissão. Então, se existe futuro para o corretor de imóvel, existe, e existe futuro muito, muito brilhante para o corretor de imóvel. Pelo seguinte, como a gente diz que é uma fase de mudança, aqueles profissionais que, no mínimo, não entenderem um pouquinho do que eles precisam mudar e se adaptar a esse novo mercado, esses vão sair fora do mercado. Esses vão cair fora do mercado. Então, eu não diria que existe futuro, mas eu digo que existe uma nova maneira de se trabalhar dentro do imobiliário. E muitos de vocês que estão aqui, e eu conheço alguns pessoalmente, sei que vão continuar pelos próximos 20 anos. Outros, não sei. Mas eu te garanto o seguinte, de 380 mil corretores de imóveis cadastrados no sistema Cresce-Cofres,
talvez 10% deles fiquem para a próxima rodada. Basta você olhar para trás, ou seja, olha para os últimos 5 anos e olha quem que ainda está nesse mercado imobiliário. Né? Daqueles seus amigos que você conhecia, muitos já não estão mais. Por quê? Porque eles estavam no mercado para fazer bico. Eles vieram pela onda, né, do boom imobiliário que teve, achavam, essa profissão dá muito dinheiro, eu vou ser corretor, ganha dinheiro fácil. Aí quando entra na profissão, vê que não é bem assim, que para poder se sustentar e para poder ter uma carreira de sucesso, tem que trabalhar e muito, né? E não apenas muito, mas de forma inteligente. Então acho que o corretor transacional, sim, é o primeiro a morrer, já morreu, já está morrendo, todo dia está morrendo, aí está sendo enterrado junto com, né, com outros profissionais que não agregam valor. E o profissional diferenciado, o profissional relevante, o profissional que se atualiza, que faz venda consultiva, esse sim, esse sem dúvida nenhuma tem muito espaço pela frente. E eu diria mais, Acra, acho que o profissional que continua aí é o profissional que assume novas habilidades. Que assume novas habilidades. Acho que o cara ele tem que trazer para dentro do cerne dele, para a essência dele, novas habilidades. Coisas que ele não conhecia antes, ele tem que conhecer coisas novas. Porque novas habilidades definem novos caminhos. Sem dúvida. Esse momento que a gente está vivendo agora mostra, aliás, prova que o corretor não vai ser substituído. Porque se fosse assim, ninguém estava preocupado, as construtoras não estariam preocupadas, as PropTechs não estariam preocupadas, estariam enchendo o bolso de dinheiro, estaria todo mundo comprando de forma via tecnologia. E não é verdade. Não né? é verdade, porque ainda precisam. Não chegou o momento das PropTechs ainda. Elas estão instáveis também, elas não sabem para onde elas vão. O que as PropTechs estão fazendo mais hoje, Acra, é barulho. Exato. Eu faço muito paralelo da nossa indústria com outras indústrias. Vamos falar de energia elétrica, né? Existe a energia elétrica, existe a energia fotovoltaica, a energia eólica, mas a grande maioria ainda é energia elétrica, ainda depende das hidroelétricas. Existe o veículo movido a também energia solar, energia elétrica, mas a imensa maioria ainda é movida a gasolina. Então aqui no nosso mercado sempre vai haver uma ponta de inovação, direcionando para onde que é uma tendência que esse mercado vá, mas não vai substituir completamente. Isso vai demorar muito tempo até que de fato aconteça. Né? Se é que vai acontecer. Exato. E aí o que a gente não pode ser nesse momento é muito emocional. A gente tem que olhar para o que está acontecendo e ser cada vez mais racional. Não podemos simplesmente dizer que não vou sair do mercado, não vou trabalhar mais no mercado, alguém vai me substituir. Calma. Nós temos que ser racionais. Porque nós somos remunerados por algo que nós fazemos. Nós somos relevantes por algo que nós oferecemos. Nós continuamos sendo profissionais requisitados por algum valor que eu entrego. Então a gente tem que ser cada vez mais racional. Porque uma linha de código, ela é puramente racional. Ela não trabalha com o coração. Então, para uma linha de código, se deu certo ou não deu, tudo bem. Agora, para o ser humano, não. O ser humano precisa ter muito mais inteligência emocional nesse momento para saber qual é a posição dele nesse mercado. Concordo. E você falou em coração aí, a dona do meu coração, a Fabrina, acabou de fazer uma mensagem aí. Ela colocou aqui, comissão é consequência, é serviço de excelência. É exatamente isso, né? O corretor que ainda olha para a carteira do cliente, esse cara infelizmente já morreu. Ou seja, olha para você, olha o que você pode agregar, olha que serviço que você tem para agregar para essa pessoa e vai ser natural que ela queira fazer negócio com você. E no mínimo que ela não faça negócio com você, mas ela vai te indicar para tantas outras pessoas, né? Então, acho que a grande segredo é prestar serviço de excelência e não olhar para a carteira do cliente, sim, para as necessidades do cliente. Deixa eu pegar uma coisa que o Pierre colocou aqui. E Pierre, eu vou fazer um contraponto no que você disse. Pierre escreveu assim, o que vai morrer de corretor e PropTech nesse momento não está escrito no gibi. Aí eu digo para você assim, Pierre, você está 100% correto. Porém, o que nasce de novo corretor e o que nasce de nova PropTech nesse momento não está em catálogo nenhum de produto e serviço que você possa imaginar. Ou seja, na mesma velocidade que morre, nasce um monte. Mas aí eu coloco o contraponto que é, Pierre, na mesma velocidade que nascem novos corretores e nascem novas plataformas, as plataformas evoluem muito mais rápido nesse negócio chamado mercado imobiliário. Tá? Então por isso que a gente tem que ser racional, nem tanto emocional. É verdade. Perfeito. E o Pierre aqui, que está aqui conosco, é um grande exemplo de quem já oferece excelência, um cara que está se aprimorando. Conheço o Pierre já há muitos anos, sempre buscando informação, buscando conteúdo. Hoje é um cara que já está compartilhando conteúdo. Ele fez uma live ontem sensacional, falando sobre justamente pós-vendas. E eu acho que isso é oferecer
excelência, né? Não é só, é o antes, o durante e o depois, né? Exato. É isso. Vamos ver. Então, pessoal, se vocês têm mais perguntas, coloquem por gentileza suas perguntas. A gente tem ainda 5 minutinhos aqui. Vamos aproveitar o grande Gustavo Zanotto. Ah, o PR pode contar uma piada nesses últimos 5 minutos. Ele é bom, nem fala. Ontem ele, Viné e companhia, eles ficaram até de madrugada. Um grupo aqui, o grupo do Magic, o Marval também. Dele piada nesse grupo. É que não tem o que fazer, né? É que não tem o que fazer, né? Nessa época de pandemia, em vez deles estarem ali sentados, conversando, reformulando os próximos passos que eles vão dar, eles ficam contando piada. Mas eles sabem que é brincadeira. É verdade. Olha a Fátima, minha irmã, colocou um comentário que é real. Eu sempre acompanho muito isso. Ela fala, não imagino meus clientes sem mim. Falam diariamente comigo, após a comissão ainda ganho presentes. Ou seja, por quando tu constrói uma reputação, quando tu constrói uma autoridade, quando tu é percebido pelo mercado, inclusive pelos colegas, que você é autoridade em determinado assunto, em determinado posicionamento, as pessoas realmente necessitam daquela afirmação. Elas podem ter uma ideia do que fazer, mas eu vou lá perguntar para o Zanotto o que ele acha dessa PropTech. Aliás, quantas vezes eu faço isso contigo, Zanotto? Sim, Quantas várias vezes vezes. eu te chamo aqui, o que tu acha disso, Zanotto? Né? Porque eu te considero uma autoridade no assunto. Então Obrigado. você construiu essa credibilidade, não foi de graça, né? É o teu empenho, teu estudo, você se posicionou nisso e você hoje é um dos caras no Brasil que mais domina um assunto. Então acho que isso o corretor de imóveis tem que fazer da mesma forma. E aproveitar esses últimos 2 minutos que sobram. E, Acra, eu queria dizer para todo mundo o seguinte. Quando vocês olharem para algum desenvolvimento tecnológico, alguma plataforma, algum aplicativo, alguma coisa, vocês têm que entender o seguinte. Em determinados momentos o corretor de imóvel ele vai estar em apenas duas pontas do processo, trazendo bons produtos ou fazendo bons fechamentos. Na maior parte do tempo, quando você olhar para essas empresas. Então, o que vale agora é entender, nessa metade do caminho aqui, o que essas empresas chamadas PropTechs trazem para vocês de benefício. Porque se você é um cara que tem bons produtos e é um bom fechador de negócio, o meio do caminho para você, alguém tem que te ajudar nisso. Alguém tem que te proporcionar uma aceleração da metade do caminho. Então, acho isso, Acre. Para mim, o que eu vejo de futuro aí, não querendo falar de futuro, mas falando dos próximos passos, né? Acho que usei a palavra errada, mas os próximos passos, é que o corretor de imóvel ele tem que ser muito bom para duas coisas hoje. Cuidar bem do cliente vendedor e fazer bons negócios. O meio do caminho aqui, alguém vai ajudar ele a acelerar. E isso Concordo, eu vejo com toda evidência. Concordo plenamente. Aquela famosa frase do Mário Quintana que eu adoro: não corra atrás das borboletas, cuide do seu jardim que as borboletas virão. Essa não é de graça, né? E outra coisa, tem uma última pergunta aqui do Leopoldo, que fala assim: qual o seu ponto de vista sobre a fusão do Viva Real e o OLX? Cara, ali é compra de tráfego, né? Acho que ali foi mais olhando para o tráfego, né? O LX não tinha uma vertical muito favorável, expressiva dentro do portal ali deles, porque o LX é um portal horizontal. É tudo. É tudo, só com várias verticais dentro de uma horizontal. Eu acho que essa fusão foi melhor para o Viva Real do que para o LX. Tá? Porque o Viva Real hoje ele passa para o LX todo o conhecimento que ele ganhou de mercado e ele se torna ainda sempre muito bem lembrado, porque foi um portal que trouxe alguma coisa um pouco diferente para o que a gente vê. Sem dúvida. E o LX comprou tráfego, né? Porque o LX, como não tinha ninguém indo para lá, agora vai ter um monte de gente cada vez indo mais para lá. Sem contar, os caras do LX hoje contam com nada mais, nada menos do que Brian, do que Lucas Vargas, do que Hernani Assis e todo o pessoal que está ali, Mariana, todo o pessoal né, que tem um vasto conhecimento do mercado imobiliário brasileiro. Comprou conhecimento, comprou tráfego, comprou reputação. Verdade. E aí vai. Irmão, temos acho que 1 minutinho. Queria então te agradecer de coração, dizer que é sempre um prazer, um privilégio enorme falar contigo, aprender contigo. Fica aqui o convite para quando tu puder vir a Santa Catarina, depois de toda essa loucura, a gente também fazer algum evento juntos. Acho que as pessoas necessitam ouvir mais isso. E no mais, cara, meu carinho aí de forma pessoal, você sabe muito bem. Conte comigo sempre para tudo que você precisar aí. Fiquem bem, irmão. Obrigado, Acra. Obrigado mais uma vez. Quando tiverem convites como esse, Acra, pode fazer, que eu participo sempre. Marval, é só me chamar que eu vou para Maceió. Obrigado, Acra, por estar aqui com você durante 1 hora, falando com todo esse pessoal aí maravilhoso que a gente conhece. E, Xande, não estou tomando café porque acabou o café. Agora eu estou só na água.
e vou ficar pela água pela manhã toda aí. Akram, foi muito bom falar com você, Akram. Obrigado Irmão, mesmo, cara. tamo junto. Obrigado, viu? Galera, obrigado a todos vocês. Amanhã eu vou fazer uma live. Quem que é amanhã, rapaz? Pô, nem lembro.